Já estou de volta. Vamos então manter conexão mais uma vez com o Márcio Coimbra, ele que estava trazendo detalhamento sobre as últimas leituras. Márcio, a minha pergunta que eu fiz antes do intervalo era sobre o posicionamento da China nesse instante. Nós mostramos o ataque à usina de Zaporizhzhia, que gerou um medo absolutamente alto ali em vários líderes. Trouxemos a informação da conversa que Macron teve. Logo na sequência desse telefonema, ele disse que poderíamos esperar uma situação pior daquela que já foi enfrentada até esse momento. E sempre tem um ator ali que a gente está de olho em todo o movimento que ele faz, que é a China. A China também se pronunciou e disse que está preocupada com essa situação e que essas áreas onde ficam as usinas nucleares, elas precisam ficar longe de qualquer movimento bélico. A China, que se mostrou até todo esse momento ali, tentou negociar em certo instante, disse que o conflito deveria ser resolvido na base da diplomacia. E nesse momento ali já eleva essa preocupação. Ela compartilha desse mesmo pensamento que líderes como Macron, que eu disse aqui anteriormente, diz. Quando a gente olha para um conflito bélico perto de uma usina nuclear, é realmente para estremecer e para arrepiar. Exatamente, Rafael. Esse é um tema importantíssimo e a China se coloca numa posição muito ponderada quando a gente trata de uma questão nuclear, porque a China entende que as consequências de um problema nuclear, ela não respeita fronteiras. Então, não significa que a radiação ela não vai ultrapassar a fronteira de determinado país, porque essa fronteira é simplesmente política. As fronteiras para a radiação não existem. Quando a gente teve o acidente de Chernobyl, a radiação ela se espalhou para a Europa, se espalhou para a Bielorrússia, chegou em diversos países, ou seja, é algo muito delicado. E a China sabe que, ok, tudo bem se Putin tem a sua estratégia lá e a China também tem a sua estratégia juntamente com a Rússia. Mas essa estratégia não inclui uma guerra que tenha como efeito colateral algum acidente nuclear, seja por um ataque a uma usina ou uma bomba nuclear. Ou seja, esse é um assunto muito delicado para a comunidade internacional, porque, eu repito, a radiação ela não respeita as fronteiras políticas. Ela pode tornar inabitável uma região, um país ou um território durante anos, milhares de anos. Ou seja, a gente está diante de um problema que pode causar danos colaterais para a China, para o seu comércio, para o equilíbrio de forças internacional, e a China não quer mexer nesse assunto. Ela sabe que uma guerra de conquista é algo que Putin quer fazer e eles concordaram. Agora, eles não vão além disso. Qualquer ação que Putin tome impensada, que possa gerar dano colateral, que atinja os interesses chineses, não será bem-vindo. Por isso, vem o alerta da China. O alerta da China vem em ótima hora, porque mostra para Putin que existem limites no apoio chinês a Moscou. Márcio, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, descartou a possibilidade de declarar uma lei marcial no país nesse momento. No evento público ali, com funcionários de uma empresa aérea do país, Putin disse que ainda não é o momento de uma ação desse tipo na Rússia. Segundo ele, seria necessário um ataque também de forças externas para que essa lei marcial fosse imposta. O presidente russo ainda declarou que ainda não é o que ocorre, espera também, na visão dele, que isso não aconteça. O pronunciamento que você está vendo aconteceu depois de algumas especulações que a ação seria imposta já nos próximos dias, apesar de ter descartado ser vítima já de ataques externos. Putin comparou as sanções econômicas impostas à Rússia com
como uma declaração de guerra. Mas está bem longe disso acontecer, né? A gente viu a lei marcial sendo aplicada em território ucraniano porque a proporção é muito inferior. A gente vê de armamento bélico e também um número ali de membros do exército. A Rússia está longe de pensar isso e começaria a ventilar na cabeça do presidente russo só no caso de uma possibilidade de um ataque externo ali da OTAN respondendo de alguma forma, Estados Unidos com soldados, o que eles já foram muito claros dizendo que não vão entrar nesse ponto. Ninguém quer entrar nesse ponto, ninguém quer escalar essa guerra para dentro da Rússia, porque seria algo que poderia escalar o conflito também para o conflito nuclear. Então, o Putin sabe que ele trazendo a lei marcial, ele está trazendo o conflito para dentro da Rússia. E ele não quer mostrar isso fisicamente dentro da Rússia. É claro que estão acontecendo sanções, a economia russa está sofrendo, mas Putin não quer dar o braço a torcer de que existe um conflito dentro da Rússia. Então, enquanto ele conseguir controlar as manifestações por intermédio da polícia, enquanto ele conseguir controlar a situação no país pelos meios normais, Rafael, eu não acredito em lei marcial. Eu acredito, sim, que ele continua nesse comportamento e que ele possa tomar este rumo se a Rússia for atacada. Mas eu acho extremamente improvável que isso aconteça nesse momento, porque não é uma jogada, uma tática militar hoje que faça diferença para nenhuma das nações, e isso somente iria escalar o conflito. E mais do que isso, repetindo, Putin não quer, com isso, trazer o conflito para dentro do seu governo, para dentro da vida dos cidadãos russos, diante de algo que seria imposto por ele. Ele hoje consegue usar a tática da vitimização. Ele está sendo atacado pelas forças externas, mas ele não pode fazer esse cerceamento em relação ao povo russo, sob pena do povo russo acreditar que ele está trazendo a guerra para dentro do seu próprio território. Márcio, eu agradeço muito o seu tempo e a disponibilidade, mais uma vez aqui para voltar na nossa programação e trazendo essas últimas atualizações e a leitura das últimas horas. As informações são tantas, a gente vai tanto juntar ali uma quantidade boa para conseguir esmiuçar aqui junto com vocês e fazer com que o nosso público entenda mais um dia, o 10º dia dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e esperando aí os possíveis cenários já para a semana aqui se aproxima e segunda-feira tem muita coisa. A gente aguarda ali uma resolução mais significativa em relação aos últimos encontros. Mais uma vez, Márcio Coimbra, muito obrigado pelo seu tempo e também a disponibilidade.